Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas, com uma palavra do sábio que escreveu Provérbios, o sábio Salomão. E ele diz assim: as boas novas fortalecem até os ossos. Como nós precisamos ser portadores de boas notícias, porque de más notícias os jornais estão cheios, as revistas estão cheias e a boca da maioria das pessoas está cheia. Mas nós conhecemos a Cristo, temos as boas novas do Evangelho para anunciar. E isso pode fortalecer até os ossos de uma pessoa. Então tenha nos seus lábios uma boa palavra, uma boa notícia de salvação, de fortalecimento, de graça sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. E nós estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. Fique com a gente e com certeza você vai ver boas notícias. O meu testemunho, não quero tomar muito tempo, porque eu sei que o pastor Cléber está no meio da mensagem, mas nós nos conhecemos há muitos anos e desde o tempo em que nós estávamos no Egito. E eu me converti, o Cléber também se converteu quase mais ou menos na mesma época. Minha conversão foi em 95. E a gente fez um laço de amizade, porque de onde nós saímos, muitas pessoas saem, porém poucas pessoas saem para fora para testemunhar. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que no passado viveram no homossexualismo. Mas o Senhor quer que nós venhamos ter a coragem de mostrar a obra e o impossível que Deus pode fazer. E sendo assim, nós caminhamos um tempo e oramos muitas vezes no monte junto. Só que chegou um tempo que eu enfraqueci. E eu caí e o Cléber viu tudo isso acontecer, mas nunca desistiu de orar por mim. E eu trabalhava na Rua Vital Brasil, aqui no Cruzeiro do Sul, uma gráfica, e o Cléber volta e meia aparecia por lá para ver como é que estava o coração do desviado, o pródigo. E eu dizia: Cléber, está tudo na mesma coisa. Eu não tenho mais fé para voltar para o caminho de Deus. E assim continuou muito tempo. E ele dizia: eu vou no monte e eu vou orar por ti. E isso foi muito repetidas vezes. E lembro então que chegou um dia em que ele foi lá e ele me assustou. Ele disse na frente de um outro colega também evangélico, ele disse: Alílio, eu vim aqui para te colocar duas opções. Tu vai escolher uma e através dessa escolha eu vou orar pela última vez, depois não vou mais orar por ti. E eu digo: então diz lá o que é, Cléber. E ele disse: olha, ou Deus te transforma para te pregar o evangelho na terra, fazer a obra dele, ou ele te prepara num leito de enfermidade e te recolhe para o céu. E eu tremi naquela hora, irmãos. Eu estava cético, sem fé, sem esperança, estava sucumbido, mergulhado no pecado, e eu estava indo cada vez mais baixo. Por fim eu já estava experimentando crack. E foi então que através da minha escolha eu disse: Cléber, é impossível eu ser transformado para pregar o evangelho na terra. Então, Cléber, tu ora para que Deus me prepare e me leve para o céu, porque eu até quero ir para o céu, mas não tenho força. Então, se Deus tem esse caminho para mim, né? E ali o Cléber já sabia da minha situação no mundo. Quando eu me desviei, eu contraí o vírus do HIV. E eu disse: então essa é a opção, é isso aí que vai acontecer. Só que 6 meses depois, uma pessoa me liga e diz: Alílio, eu estava numa igreja orando e o Senhor, o Espírito Santo me levou a orar por ti. Eu não sei como está a tua fé, o teu coração, mas o Senhor falou comigo. Tu quer ouvir o que ele disse? E eu digo: pode falar, irmã. E ela disse então: olha, o Espírito Santo mandou te dizer apenas uma coisa: troca tuas vestes. Eu disse: tá bom. E foi naquele dia então que eu comecei a receber no meu coração algo diferente. E verdadeiramente eu tinha uma viagem para fazer a Curitiba. Eu fui e foi a pior viagem que eu fiz. As coisas começaram a ficar tudo na contramão. E eu comecei a me sentir sujo. Comecei a me sentir verdadeiramente como aquele pródigo que caiu em si,
Que queda mais gostosa, né? Essa de cair em si, cair dentro de nós, na realidade, entender o que Deus tem para nós, ter a sensibilidade de que é o Espírito Santo que está movendo a nossa vida naquela direção, que Deus quer algo contigo. E foi então, no domingo, que eu até abreviei os dias na viagem, porque eu passei, não estava bom, abreviei, chegando em casa, encontrei um telefone de uma mulher que orava, alguém me deu o número do celular, e eu liguei sem conhecer ela, e também sem me conhecer, e ela disse: olha, moço, eu não te conheço, mas o que Deus mostra na tua vida é uma grande transformação. Eu chamei a pessoa que estava morando comigo e eu disse: olha, eu sinto que é Deus que quer falar comigo. E antigamente eu sabia, eu lembrei desta palavra de Josué, e eu sei que a única maneira que tem de eu não confundir as vozes do Senhor no meio de tantas vozes que tem na minha cabeça é eu me santificar. Então por 7 dias eu vou me santificar. Eu não vou usar droga, eu não vou ouvir músicas mundanas, eu não vou falar palavrão, eu não vou me prostituir, eu não vou beber, eu vou me santificar. Só não consegui ainda jejuar. E a partir daquele momento, naquela semana foi tremendo, porque eu comecei novamente a deixar as lágrimas descer sobre o meu rosto, porque eu tinha endurecido o meu coração. E aí eu dobrei o joelho pela primeira vez na minha cama, depois de quase 5 anos desviado, e a minha Bíblia estava na gaveta, eu tirei de lá, e li uma palavra em Salmos, e eu dobrei meu joelho, e o Senhor veio na minha direção, e eu disse: Senhor, eu volto, mas me fortalece. E eu estava de joelho, e na semana o Senhor falou, e da mesma forma Ele se manifestou para mim. E a outra vez foi diferente, a posição, eu estava em pé. E no outro dia eu estava sentado lá trabalhando. E no outro dia eu estava caminhando enquanto uma máquina dava o tempo de gravação. E a mesma coisa, eu sentia a lágrima descer e eu dizia: Deus, eu volto, mas fala comigo. E foi então, aquela semana passou. E no domingo eu fui à igreja. E quando lá eu fiquei na igreja quietinho, eu voltando dentro de mim, mas não queria que ninguém soubesse. Mas o Senhor então usou aquele pregador que disse: eu quero falar com aquele moço de boné que está encostado na parede. E ele disse: tu entrou aqui comendo o pão que o diabo amassou, mas hoje, se tu quiser, tu vai sair daqui comendo o pão que é Jesus. Nos últimos dias tu tens falado com Deus, de joelhos, sentado, de pé e andando, e uma coisa tu tens pedido e o Senhor tem para te dar. E no momento que ele falou assim, foi profético, veio forte sobre o meu coração, eu não senti mais as minhas pernas, e eu caí ali de joelho, eu não fui para frente porque eu não conseguia andar, e ali eu fiz uma aliança com Deus, ali eu voltei, e aí então eu comecei a entender que o que Deus fez naquele momento na vida do clero e do lar foi profético, para que hoje eu viesse a dizer para vocês, igreja, que o que era impossível para mim, Deus fez. Dentro de mim não tinha força, não tinha esperança, era impossível. O Senhor fez com que aquilo ali se tornasse real, o que eu fosse verdadeiramente compreender, para nunca me esquecer que o impossível Deus faz. Aleluia! E aí quando eu disse a ela que eu estava amando ela, que eu queria me casar com ela, ela disse: pois é, muitas vezes eu orei porque tu não quis, orei para Deus tirar do meu coração, mas cada vez aumentou mais. Aleluia. E eu disse a ela: tudo, mas nós não vamos poder ter filhos. Você aceita isso? Tem que ser assim, porque eu sou portador do vírus, e o nosso relacionamento vai ser com proteção o resto da vida, então quer dizer que eu nunca vou poder te dar um filho. Não tem problema, nós adotamos. Aleluia. E aí a gente começou a namorar em dezembro, noivou em janeiro e casou em fevereiro. Não, você já tinha esperado muito da outra vez, sabe? Aí vocês não estão sendo meus amigos, né? Aconteceu assim, queridos, que nós casados, aí veio então mais um impossível na minha vida. Foi quando eu comecei a olhar para ela vendo aquelas barriguinhas, aquelas crianças no colo, e eu comecei a ver o desejo dela. E eu disse: Senhor, a minha esposa tem desejo de ter um filho, e agora? Para adotar é tão difícil. Então eu indo no médico, aí a secretária também evangélica, ela disse: vocês não vão ter filho, Alírio? Eu disse: está louca? Como eu vou colocar ela em risco? Ela disse: olha, você nunca quis tomar um remédio, mas se você tomar e corresponder,
os exames, você pode tentar, tem um dia no mês que você pode tentar. Eu disse, meu Deus, isso é impossível, eu conheço gente que está tentando 6 anos, não conseguiu, eu só tenho uma chance no mês. E aí, queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, no primeiro mês correspondeu os números que o médico precisava, e na primeira tentativa que nós fizemos veio a Milena. Pastor, eu quero te agradecer, pastor Cléber, porque você nunca desistiu de mim, até mesmo quando naquele dia que tu colocou para mim essa opção para me escolher, eu sabia que dentro disso tinha Deus e tinha ainda amor no teu coração. Glória a Deus. Eu sabia que no tempo todo tu torcia para que eu fosse salvo, para que eu fosse restaurado. Eu quero dizer, irmãos, que essa mulher que Deus verdadeiramente me deu ela tem sido a minha companheira, ela tem sido uma mulher compreensiva, ela tem sido uma mulher verdadeiramente valorosa, virtuosa. Eu louvo o Senhor pela esposa que Ele me deu, eu louvo o Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas até aqui. E agora a gente está orando para ver o segundo filho, que é promessa também. Agora chegou o nosso momento de meditarmos na palavra de Deus. E nós temos uma boa notícia. A boa notícia de Deus, às vezes, nos parece meio contundente. Mas eu gostaria de compartilhar com você uma palavra do apóstolo Pedro, no seu primeiro discurso, depois que veio o Espírito Santo sobre os discípulos. E esse Espírito Santo os fez falar em outras línguas e deu a Pedro uma ousadia tremenda na sua pregação. Tão grande que só naquele dia 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Vamos ver o que está escrito então no livro de Atos, no capítulo 2 e os versos 38 e 39. Lá está escrito assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros, pois, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essas palavras foram ditas diante de um apelo. O que nós precisamos fazer? E a boa notícia é, tem solução para nós. Para nós que somos maus, que somos pecadores, que diante de Jesus Cristo não temos o que fazer senão nos rendermos aos seus pés e dizer o que eu faço. E o que Pedro, de uma maneira muito simples e muito direta, nos ensina, ele diz, arrependei-vos. E essa palavra arrependimento, a gente precisa entender que ela é uma palavra que ela não é um sinônimo direto de, por exemplo, remorso, de desculpas. Porque se nós olharmos a palavra desculpa, normalmente a gente tem um motivo para se desculpar, a gente tem uma justificativa. Então, quando a gente está só se desculpando, é porque a gente está fazendo... está assim, reconhecendo que errou, mas tendo ainda uma justificativa por trás, não se achando tão errado assim, querendo reparar alguma coisa, mas continuando aí mais ou menos do mesmo jeito. Quando a gente sente remorso, é porque alguém descobriu o nosso erro. Não é que a gente se deu conta daquilo que estava fazendo errado e está se arrependendo. É que normalmente a gente foi descoberto. E sendo descobertos, aí somos obrigados a admitir os nossos erros. Aí vem aquela dor, porque eu fui descoberto, porque eu fui humilhado, porque viram o meu erro, porque eu fiquei exposto. Então eu tenho esse sentimento de dor, porque remorso também dói muito,
mas é remorso. Agora, o arrependimento, ele é diferente. O arrependimento vem da consciência do pecado diante de Deus. E o arrependimento não é para a gente ser humilhado, não é para a gente ser pisado, não é para a gente ser excluído, mas o arrependimento é para que haja em nós transformação, para que haja em nós mudança de direção, de atitude, de vida, mudança interior que vai se refletir nas nossas atitudes exteriores, que os outros vão perceber que algo dentro de nós mudou. O arrependimento, realmente, ele precisa também gerar uma dor profunda. Uma dor de ter ofendido não só o irmão ou para quem eu fiz alguma coisa de errado, mas de eu ter ofendido ao próprio Deus. Então essa dor, eu preciso sentir essa dor para que ela me leve para longe dessa minha atitude, desse meu erro, desse meu direcionamento de vida. Essa dor, ela é absolutamente necessária, essa dor do arrependimento. E também, eu li uma vez algo que eu achei muito interessante, que diz que o alarde, ou aquilo que o arrependimento devia ser bastante alardeado, mais do que o alarde do nosso pecado. Tipo assim, quando eu cometo alguma coisa errada, e isso gera, né, as pessoas, mas como é que fulano fez isso, como é que fulano fez aquilo, por que fez isso, por que fez aquilo? O arrependimento também devia levar as pessoas, puxa, fulano se arrependeu, puxa, que bom, ele mudou, puxa, ele não faz mais isso. Então isso também precisa haver um alarde, né, com o nosso arrependimento. E é isso que Pedro então nos diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus. Então cada um de vós, é que na realidade o arrependimento não pode ser uma coisa coletiva, às vezes a gente até gostaria, né? E existem até algumas igrejas que praticam isso, tipo um arrependimento coletivo. Só que o arrependimento ele precisa ser muito pessoal, porque o meu problema, o meu pecado, minha fraqueza não é a sua é diferente, então nós precisamos saber qual é a minha e nos arrepender especificamente daquilo ali e ser transformados naquilo. Então o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser individual e cada um seja batizado, quer dizer, cada um precisa passar por esse arrependimento, por essa imersão, né, esse batismo nas águas, essa lavagem nas águas, né, pelo sangue de Jesus, essa lavagem do pecado, que só é possível pelo sangue de Jesus, senão a gente não chega em arrependimento, nem em transformação de vida, porque o arrependimento, ele vai nos levar a mudar completamente o direcionamento de vida. Se a gente estava andando numa direção, a gente vai dar meia volta, dar uma virada de 180 graus na nossa vida. O arrependimento precisa levar a isso, senão não vai passar de desculpas, de remorsos, de sentimentos que não vão gerar transformação e mudança de direcionamento. Então nós precisamos disso, e isso é algo individual entre nós e Deus. Não adianta muitas vezes as pessoas apontarem e dizerem, você está errado, você faz isso, faz aquilo, ou não faz isso, não faz aquilo. Né? Mas nós precisamos ter esse relacionamento vivo com Deus, o nosso Espírito, o Espírito Santo em nós, por isso ele diz, e receberá o dom do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que gera isso em nós, essa consciência do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o Espírito Santo que precisa gerar em nós, não é algo natural, é realmente algo espiritual, uma experiência espiritual. E às vezes nós achamos que experiências espirituais é falar novas línguas, é receber revelação de Deus. Algumas pessoas acham que experiências espirituais estão lá no espiritismo,
em todas as suas formas, que são experiências espirituais, mas normalmente ligadas a forças espirituais do mal, porque a verdadeira experiência espiritual vai nos levar a um genuíno arrependimento e a uma ligação com Cristo de uma tal forma que é uma ligação que não é natural. É uma ligação espiritual que vai proporcionar o que em nós? Nós nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Então, essa experiência espiritual, ela não está ligada à questão de nós termos manifestações espiritualistas ou coisas desse tipo, mas ela vai nos levar a uma profunda comoção que vai nos gerar em nós a vida de Cristo. Isso é a experiência espiritual genuína no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Muitas das outras manifestações, elas vão ser manifestações que estão ligadas a forças espirituais do mal. Apesar de, às vezes, terem uma aparência de bem. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque se a minha experiência espiritual não me leva aos pés da cruz, aos pés de Cristo, a ser lavado no sangue de Jesus, a me arrepender, ser batizado em nome de Cristo, então, me desculpa, meu irmão, você não está tendo uma experiência espiritual realmente na qualidade daquilo que Cristo veio fazer nesse mundo. O que a sua morte e a sua ressurreição precisa gerar em nós. Uma vida abundante, uma vida verdadeira, uma vida de amor, né, de amor incondicional, não porque os outros fazem as coisas certas, mas porque a gente ama só porque Cristo nos amou primeiro. Então, é essa experiência que eu gostaria que você tivesse. É esse entendimento que eu gostaria que a sua mente fosse aberta pelo Espírito Santo e nenhum outro Espírito. Nenhum outro. Só o Espírito Santo é que pode ter acesso à nossa vida. Os outros Espíritos são extremamente perigosos e são forças espirituais do mal. Isso precisa ficar muito claro para você. Então, se você quer ter uma experiência, ela precisa começar com arrependimento, com verificar, com você sinceramente se colocar diante de Deus e dizer: Jesus, o que é a minha vida? Me mostra. Me revela a minha vida, os meus erros, o meu pecado, porque eu preciso ser transformado. Eu quero ter uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus e só o Espírito Santo. Então nós vamos realmente conhecer a Deus. Então o nosso espírito vai passar por uma experiência espiritual que nós chamamos de novo nascimento, onde o espírito do homem que estava morto, ele, pelo poder do Espírito Santo, ele passa a viver em nós. E nós, então, temos uma nova natureza. Uma natureza espiritual, uma natureza guiada, submissa ao Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão, essa é a boa notícia que eu tenho para você. Essa é a boa nova de que isso é possível, de que a Bíblia nos dá condições para que a gente viva essa realidade espiritual, mas uma realidade espiritual que não é de espíritos vagantes, que não é de nada disso, é de coisas que estão escritas, que estão estabelecidas, que seguem regras e leis espirituais de Deus, onde não há confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, é isso, essa é uma boa notícia. E eu queria que você vivesse ela, porque ela está aí para ser vivida, experimentada, experienciada. Mas deixa eu te dizer, ela começa com uma dor profunda de saber quem a gente é, o que a gente está vivendo, que a nossa história provavelmente
ela não está no rumo daquilo que Deus quer. E a gente precisa desesperadamente de uma transformação, uma mudança que a gente não consegue, que é o próprio Espírito que opera em nós, tanto querer como realizar. Amém, querido? Então, eu sei que isso muitas vezes é difícil de entender, mas não esqueça, é uma boa notícia. Queira, deseje, peça, e Ele vai fazer para você. Amém? Vamos orar então, pedir que isso seja uma realidade na sua vida. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero estar agora junto com os meus telespectadores, Senhor, que genuinamente querem uma experiência contigo. Uma experiência que comece assim, como Pedro nos ensina, com arrependimento. De uma experiência pessoal, do encontro pessoal com Cristo, com o Espírito Santo. Um encontro esse que gere arrependimento genuíno, que gere, Senhor, um batismo nas águas, um batismo no Espírito Santo. Deus, no nome de Jesus, eu quero clamar, Senhor, todos aqueles que estão me assistindo e que desejam isso, que sentem esse fogo no coração ardente, de uma transformação, de uma mudança, possam te encontrar, que eles possam, Senhor, buscar, ó Deus, um amigo crente que eles tenham, um pastor que eles conheçam, uma igreja que eles talvez passam na frente todos os dias e que entrem ali, peçam auxílio, para que sejam conduzidos, Senhor, pelos irmãos e pelo Espírito Santo, ó Deus, a ter essa experiência genuína com o Senhor. Porque às vezes, Senhor, as pessoas procuram tantas coisas, ó Deus, antes de entrar numa igreja evangélica, antes de buscar, ó Deus, um pastor, um amigo, um irmão que possa conduzi-los, Senhor, ao senhorio de Cristo. Pai, por favor, faz isso na vida dos meus irmãos, Senhor, naqueles que estão ansiando ter uma experiência espiritual genuína com o Espírito Santo de Deus. E assim conhecerem a Cristo, se encontrarem com Cristo, serem regenerados, receberem uma nova natureza, terem um novo direcionamento de vida, Senhor, se converterem. Pai, no mais genuíno sentido dessa palavra, que isso seja uma realidade na vida daqueles que estão me assistindo, Senhor. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém e amém. Busque, você achará.